O sexto filme da nossa lista é o filme O Tradutor. Ele é um filme de 2018 e ele é estrelado por uma carinha já conhecida por nós aqui brasileiros, que é a do Rodrigo Santoro. E particularmente eu achei assim uma das melhores atuações que eu já vi do Rodrigo Santoro na minha vida. Até porque foi um dos filmes mais lindos que eu já pude assistir assim, um pouco mais recente. Bom, o filme vai trazer pra gente relatos de uma história a parte, né, da história de Chernobyl, que nem todo mundo conhece, que é pós-eventos acidente. Então a história de Chernobyl, na verdade, não acabou ali no acidente, vamos tirar todo mundo, não. A história persistiu e continuou muito tempo. E não foi só por questões políticas, foram questões, por exemplo, dos efeitos causados nessas pessoas e todos os problemas, né, que essas pessoas tiveram que enfrentar. Bom, a Ucrânia tinha diversas pessoas contaminadas por radiação, tendo efeitos da radiação e seus descendentes apresentando esses efeitos. Então tinha uma galerinha lá muito grande precisando de tratamento. E aí ela não estava dando conta de dar esse suporte pela quantidade de pessoas atingidas. E aí ela pediu ajuda para quem pudesse lá de fora ajudar. E Cuba abriu os braços e recebeu essas pessoas. O que algumas pessoas não sabem é que antes de começar, porque a data, se eu não me engano, oficial é dos anos 90 que teria começado aí as atividades em Cuba. Mas em 90 foi inaugurado o Hospital Final, que é um hospital lá em Tarará, e começou realmente a atividade assim, frequente, né, de tratamento com a galera. Mas um pouquinho antes disso, Cuba já tinha começado alguns tratamentos e a gente meio que vai acompanhar esse pedacinho aí. O tradutor vai contar a história desse professor, ele era um professor universitário de literatura russa em Cuba. Ele dava aula lá numa universidade de Havana. E aí ele chega um dia para dar aula, tem lá um recado com o endereço, ele fala que as aulas estão suspensas e que ele precisa chegar a tal horário nesse endereço. Chegando no endereço, o professor percebe que é um hospital. Lá eles são informados, ele e os demais professores que foram, né, solicitados, que eles estão lá para traduzir para os pacientes de Chernobyl. Então eles vão lá auxiliar a equipe médica que fala espanhol e traduzir para o russo. Então, gente, o filme, ele traz, assim, diversas coisas que é importante no mundo, tanto no mundo da radiologia, como no mundo da saúde, como no mundo pessoal. O filme ele aborda assuntos como a humanização, que eu acho que é o que vem mais lindo assim, nesse filme, é a questão da humanização, de tratamentos humanizados, de cuidados paliativos, de finitude da vida. Ele traz assuntos também como os próprios efeitos da radiação, tanto nas pessoas, nos descendentes, e traz os efeitos familiares, os efeitos emocionais. Então, isso é muito legal. O filme traz assim de uma forma esmagadora até, porque esse é um daqueles filmes que você assiste e tem uma crise de existência depois. Porque o filme vai começar a fazer você a se autoavaliar, a autoavaliar os seus conceitos. Então é bem legal. O filme vai trazer esse momento histórico pra gente, que foi um momento histórico muito importante, além de trazer algumas outras coisas, apresentar, né, alguns outros momentos de Cuba, que é tipo a transição ali que a gente vê quando começa a crise em Cuba, principalmente depois da queda do muro de Berlim. Então eles trazem um pouco disso. O filme também traz algumas críticas, meio que, vamos dizer assim, de forma sutil. Então você tem que prestar um pouco mais de atenção. Como, por exemplo, uma cena mais pro meio do filme, onde o nosso professor lá fica estressado com a atitude de tal pessoa e ele tem um acesso de cólera e xinga essa pessoa e briga com essa pessoa e dá um estresse lá. E isso porque você aqui do outro lado também pensa assim, isso mesmo, deveria fazer isso. Até que você se dá conta de que o professor está tendo a mesma atitude daquela pessoa de forma diferente, mas igual, meio que assim. E aí você lembra
qual é a importância de incidências diferentes. Às vezes a gente precisa olhar uma coisa por lados diferentes. E não que isso justifique, mas você vai entender melhor o que culminou a chegar àquele ponto. Então, assim, é bem legal. O filme realmente faz refletir sobre diversas coisas, dá outro significado à humanização, dá outro significado ao cuidado paliativo. Então, assim, é muito bonitinho o filme. É um filme que, se você for sentimental que nem eu, tem que assistir com uma caixa de lenço do lado, porque vai te fazer chorar, até sem você perceber. E eu acho que grande parte dessa sensibilidade do filme está até mesmo incluída ao fato de que os diretores do filme são filhos desse professor na vida real, porque ele é baseado em fatos reais. Então, assim, eu acho que por eles terem participado parte da história, eles conseguiram retratar a história de uma forma muito sentimental, sabe? A gente consegue se conectar com o que tá acontecendo ali na tela. Então é muito legal. E é um momento, assim, muito bom pra gente estudar sobre os efeitos da radiação mesmo, porque mostra esses efeitos nas crianças. E tem isso ainda. Ele vai pra aula pediátrica. Então, assim, a gente vai ver crianças, tá? Então, só para vocês saberem, a gente vai ver esses efeitos sobre crianças, crianças de diversas idades, tamanhos, condições diferentes. Então, assim, eu espero que vocês vejam esse filme, aproveitem, aprendam e espero que a crise existencial de vocês não seja tão forte, porque vai ter um pouquinho aí no fim do filme.